Terminada a odisseia da austeridade, a Grécia vive o início de uma nova era após o fim do programa de resgate. Para o primeiro-ministro, o país recuperou o direito de definir o destino. Economia, mas também migração e o futuro da Europa são alguns dos pratos fortes da entrevista da Euronews ao líder do executivo grego, Alexis Tsipras. Olá, bem-vindo a mais um Global Conversation a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Primeiro-ministro Alexis Tsipras, começo por falar da sua presença neste lugar e da comparação com o passado. Quando assumiu a liderança do executivo grego em 2015, criticou a Europa e a forma como faz política em relação aos Estados-membros e principalmente em matéria económica. As coisas mudaram na Europa? Κριτική άσκησα και σήμερα για τα λάθη της Ευρώπης αλλά και για τα λάθη των ελληνικών κυβερνήσεων. Critiquei a Europa por causa das próprias falhas e também pelos erros que os anteriores governos gregos cometeram e pelo facto de a Grécia ter precisado de 8 anos ao abrigo de programas rígidos de ajustamento fiscal, enquanto outros países conseguiram abandoná-los em 3 anos. Também critiquei fortemente o facto de estes programas e políticas se terem decidido à porta fechada. Existiu e continua a existir um déficit democrático que, juntamente com o fetichismo fiscal e uma abordagem económica neoliberal de gestão da crise, faz parte das razões pelas quais a Europa deixou de ser tão atraente para os cidadãos e ajuda a explicar a ascensão da extrema-direita. Se me perguntar pela Europa, posso dizer que foi obrigada a adaptar-se, mas não fez muito. E o que fez foi demasiado tarde. As mudanças foram tardias e deveriam ter sido mais profundas. Em relação a mim, todas as pessoas mudam e adaptam-se para lidar com as dificuldades, mas o meu rumo principal não mudou. O núcleo central das minhas ideias, da minha ideologia e o meu derradeiro objetivo era retirar o país da crise. Filo com as menores perdas possíveis para a maioria social. Na contagem decrescente para as eleições europeias e atendendo ao facto de que a paisagem política mudou na Europa, quem apoiaria? Encontrou-se com o comissário Pierre Moscovici. Consegue vê-lo como um possível presidente da Comissão Europeia, apesar de ser um membro dos socialistas e não da esquerda? Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία πριν πάμε στα πρόσωπα είναι να δούμε τις πολιτικές. O mais importante, antes de considerarmos as pessoas, é olhar para as políticas. O Syriza pode desempenhar um papel crucial para criar um contexto de convergência mais alargado entre as forças progressistas e democráticas da esquerda política, da social-democracia aos ecologistas. Estamos a trabalhar neste sentido sem mudar a nossa família política. Considero bastante positivo que, ao longo dos 3 anos a que tenho vindo a assistir a encontros dos líderes socialistas, convidado como observador, porque assim o quis, tenha estado próximo de todos esses procedimentos, porque penso que tem de se criar algo novo para a Europa e para as forças políticas que apoiam a maioria social. Voltando à Grécia e às questões económicas, o país já não está sob um programa de resgate. Os responsáveis europeus congratularam a Grécia por todos os esforços feitos, mas o povo continua preocupado com as medidas que ainda estão para vir. Refirma novos cortes nas pensões que foram acordados com as instituições. Está em posição de ignorar o Fundo Monetário Internacional que pediu essa medida ou até de a cancelar, mesmo que se tratasse de um ato unilateral? Κοιτάξτε, η δομική αλλαγή σε σχέση με λίγους μήνες πριν είναι ότι η χώρα τελείωσε το πρόγραμμα προσαρμογής. Comparada com alguns meses atrás, a mudança estrutural é que o país terminou o programa de ajustamento. Acabou o memorando de entendimento e agora é um país normal, com algumas restrições, é claro, que estão previstas para todos os países da zona euro. Αυτό που έχει αλλάξει, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα βεβαίως και είναι υποχρεωμένη να...
Teremos um contexto especial de comunicação com a Comissão e as instituições, como qualquer outro país a emergir de um programa de ajustamento. O que mudou, e isto é muito importante, é que a Grécia tem de alcançar as metas fiscais acordadas, mas cada governo decidirá por si mesmo os meios e políticas a adotar para alcançar essas metas. Comprometemo-nos a atingir um excedente orçamental primário de 3,5% do PIB em 2019. Na medida em que esta meta for alcançada, apresentaremos depois o orçamento para 2019 a 15 de outubro na Comissão Europeia. Ότι αυτό το οποίο θα επικρατήσει είναι αυτό που είναι ωφέλιμο για την συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής. Vamos debater com eles e acredito que o que prevalecerá é o que será benéfico para manter o ritmo de crescimento da economia e a maioria social. O que é benéfico para a economia é parar os cortes e a austeridade que criam uma política anticíclica e reduzem a procura e o consumo. O que empurrará, uma vez mais, a economia para uma espiral recessiva da qual acabamos de sair. Estou confiante que os números serão positivos e, por isso, alcançaremos algo bom, o melhor para a economia, mas também para os pensionistas. Να πετύχουμε κάτι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και προς όφελος των συνταξιούχων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Então, o que quer dizer é que se alcançar a meta, não cortará as pensões. Pode ser mais preciso? Το λέω καθαρά. Digo claramente, se alcançarmos os objetivos, penso que conseguiremos evitar uma medida que não é necessária, que não ajuda ao crescimento e não é estrutural. O chefe do Mecanismo Europeu de Estabilidade disse em entrevista que, se não aplicar as reformas acordadas, as medidas para a dívida serão congeladas, mas também referiu que os cortes nas pensões se incluem nas reformas estruturais e que não se trata de uma medida fiscal. Passo a explicar. Isso está correto. O que foi acordado é o excedente primário de 3,5% que temos de alcançar para reembolsar a dívida. A Grécia não tem de voltar à era dos déficits, gastos excessivos, corrupção e má gestão. A Grécia tem de seguir o caminho das reformas estruturais. Entre elas consta a reforma das pensões, que deu ao país a capacidade de compensar as finanças públicas. Por isso, as reformas estruturais não terão de ser revertidas e não serão efetivamente. Αυτό το οποίο σας εξήγησα, η περικοπή της προσωπικής διαφοράς... O corte da diferença pessoal não é uma reforma estrutural. Esse é outro argumento adicionado à visão de que, se atingirmos as metas, as pensões não serão cortadas. E se não se alcançarem as metas? Se não alcançarmos, teremos de encontrar uma forma de o fazer. É a nossa obrigação. Quando um país tem obrigações, que é o mesmo que uma casa com obrigações, tem de poupar dinheiro e cumprir as responsabilidades. Infelizmente, os anteriores governos deixaram a Grécia com uma dívida gigantesca, um país não à beira do incumprimento, mas já na bancarrota. A Grécia tem uma dívida de 180% do PIB. O que conseguimos fazer foi tornar o pagamento da dívida sustentável. Isto deu segurança aos mercados e investidores, a par da almofada financeira de 30 mil milhões de euros, que nos permite escolher o momento certo, até 2020, para pedir dinheiro emprestado nos mercados com baixas taxas de juro. Falemos agora de outra questão fulcral para a Europa. A Grécia continua na linha da frente e gostaria de lhe fazer uma pergunta acerca do mais recente aviso vindo da região do Egeu Setentrional de que o centro de registro no campo de Moria, na ilha de Lesbos, pode fechar dentro de 30 dias devido às condições de vida deploráveis dos migrantes. Por que é que a Grécia nunca conseguiu gerir a situação ao longo destes anos em que se debateu com o problema? Για τον πολύ απλό λόγο του ότι ακόμα και αν είχαμε το πιο πολυτελές ξενοδοχείο... Pela simples razão de que, mesmo que tivéssemos um hotel de luxo com uma certa capacidade, mas fôssemos obrigados a receber 5 ou 6 vezes mais pessoas do que podíamos, não conseguiríamos lidar com a situação. Φιλοξενούμενους εκεί, τον αριθμό των ανθρώπων εκεί, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένων, δεν μπορείς να τα αποκριθείς.
Esta é a realidade nas ilhas. É uma realidade que se define pelo acordo difícil que firmamos com a Turquia e que temos de implementar. Ainda não está implementado? Está. Estamos a tentar fazê-lo de uma forma que está em linha com as expectativas internacionais, com a lei internacional e os direitos humanos. Isso quer dizer que não podemos afogar as pessoas no mar Egeu. E está claro que não queremos fazer isso. Também significa que não podemos obrigar as pessoas a regressar sem termos examinado as reivindicações a um primeiro, segundo e terceiro níveis, como consta da lei internacional e das convenções que respeitamos e com as quais temos de ter cuidado. Para que nem uma só pessoa que tem direito à proteção e asilo seja enviada de volta. Isto cria atrasos e os fluxos não estão a diminuir. Houve uma redução comparando com a trágica situação de 2015, mas estamos a falar de dezenas de pessoas que chegam todos os dias. Criam uma concentração excessiva de pessoas e, acredite, nenhum país, nenhuma estrutura poderia gerir a situação de forma eficiente, uma vez que a prioridade é respeitar as exigências das expectativas e da lei internacional. Que relação tem com Matteo Salvini e o governo italiano? Está alinhado em relação à questão dos refugiados? Diria que não. No entanto, posso dizer que o governo italiano revela uma enorme contradição entre os que são considerados mais rígidos e têm uma abordagem de extrema-direita em relação aos refugiados, mas que estão divididos em função da área onde vivem, norte ou sul. Porque, por um lado, as forças da extrema-direita em Itália têm o mesmo background político que as do Norte. No entanto, quando se coloca a questão se o país será deixado à própria sorte para lidar com o problema, um país do Norte que pode erguer muros e não está rodeado de mar pode permitir-se afirmar que lidará sozinho com o problema sem precisar da ajuda dos outros. Itália não pode fazê-lo e esta é a grande contradição entre os que pensam que uma grande crise global, como a crise migratória, pode resolver-se sem solidariedade e cooperação. Pensa que a Itália está certa em adotar uma postura inflexível? O governo italiano tem uma atitude contraditória. Por um lado, recusa receber embarcações com migrantes. Por outro, quando chegam a águas italianas, pede aos outros para os salvarem. Άρα δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και κανείς δεν μπορεί να λύσει μόνος το πρόβλημα αυτό. Por isso não pode resolver o problema da crise de refugiados e ninguém pode fazê-lo. Mas não penso que seja certo criticar outro governo. Por isso vou explicar o meu ponto de vista e o do governo grego. É o de que se trata de uma crise europeia e internacional. Não é grega, italiana ou espanhola. É um problema europeu. De qualquer forma, a maioria das pessoas não quer ficar no país de entrada. O derradeiro objetivo é ir para países da Europa Central. Por isso, a única forma de responder à situação é de maneira coletiva. Para um problema coletivo, temos de encontrar uma solução coletiva. Πρέπει να βρούμε συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης. Πάμε λοιπόν σε ένα γεωπολιτικό θέμα, στο οποίο βρέθηκε η Ελλάδα να υβρίσει... Falemos de geopolítica. A Grécia está no centro e falo do acordo feito com Skopje depois de uma longa contenda por causa do nome da Macedónia. De acordo com as sondagens recentes, grande parte das
das pessoas diz que aprovará o acordo. Se tudo correr bem, do outro lado, e o acordo chegar ao Parlamento grego, o que acontecerá? Pergunto isso porque o seu parceiro de coligação disse claramente que não apoiará este acordo. Qual será a herança para o seu governo? Podemos antecipar eleições por causa da questão da Macedónia? Tenho esperança que este acordo avance. Desejo, espero e apoio o esforço do primeiro-ministro da Macedónia, Zoran Zaev, e mais ainda o esforço para encontrar 2/3 da maioria no Parlamento para aprovar a mudança constitucional necessária. É uma grande oportunidade para a Grécia e para a região. Resolve um problema que existiu durante décadas de uma forma positiva. 140 países de todo o mundo reconheceram o país vizinho com um nome constitucional, Macedónia. Agora existe uma definição geográfica para cada uso e existe o reconhecimento dos nossos vizinhos que admitiram que a história da Macedónia antiga é grega. Trata-se de um grande feito. Em relação à segunda parte da questão, serei bem direto. O acordo chegará ao Parlamento conforme está definido pelo próprio acordo, quando a mudança constitucional estiver completa no outro lado e quando o protocolo de adesão à NATO avançar, for assinado e o procedimento de entrada começar, para que possamos aprovar também aquele protocolo. O acordo terá a total maioria no Parlamento grego e, em relação à última parte da sua pergunta, respeito e não concordo com a posição do meu parceiro de coligação, com o qual tenho uma cooperação honesta. Estou certo de que fará respeitar os seus princípios, mas não agitará o ritmo suave do país rumo à recuperação económica e à estabilidade política. Como estamos a falar de eleições, nos últimos dias não fechou esse capítulo. Pode fazê-lo agora? Pode afirmar com certeza que as eleições vão acontecer quando completados os 4 anos de mandato ou devemos esperar algo mais? Penso que foi claro. O objetivo e estratégia do governo é completar os 4 anos. Expliquei que isto é algo que faz parte do nosso interesse político, no sentido em que, durante as eleições europeias, que surgem antes, teremos a oportunidade de ver o ambiente e equilíbrio da sociedade grega em matérias que nada têm a ver com downgrade. Não diria de propósito, mas provavelmente por razões metodológicas, as sondagens foram reveladas recentemente. Por isso, o nosso objetivo e estratégia é realizar eleições em outubro de 2019. Então exclui o cenário de 3 eleições em simultâneo em maio? Não é nosso objetivo ou vontade ter eleições triplas. Para concluir, gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal sobre um assunto que chocou a Europa durante o verão. Refiro-me aos fogos na região de Ática ou em Mati, onde morreram quase 100 pessoas. Sentiu ou sente que precisa de pedir desculpa às pessoas que passaram por esta tragédia? Από τους ανθρώπους που βίωσαν αυτή την τραγωδία το καλοκαίρι. Κύριε Κώστα, συγγνώμη, ζήτησα έμπρακτα και όχι... Pedi desculpa pelas minhas ações, não por razões de comunicação, quando assumi a responsabilidade política, não só em nome do meu governo, mas também dos outros. Και άλλων κυβερνήσεων και όχι μονάχα της δικής μου. Διότι Porque uma das principais razões desta tragédia foi não só um fenómeno natural, o vento forte, mas também os erros que se cometeram. Isso será julgado por outros, não por mim. Todos percebem como é difícil para alguém encarar um desastre no espaço de 1h30. Foi este o período de tempo desde o início do fogo até chegar à praia. Diria que a forma como se construiu nestas áreas foi largamente responsável pelo sucedido. As pessoas não tinham o direito ou o caminho para chegar à praia. Ficaram bloqueadas por causa de construções ilegais que não são responsabilidade do meu governo. Mas foi o seu governo que teve que gerir a situação.
No entanto, assumi a total responsabilidade política. A par disso, fizemos um esforço enorme e difícil para começar a luta pela recuperação da área, para sarar as feridas. Não podemos trazer as pessoas que morreram, mas estamos a lutar pelos que ficaram para trás para que Mati possa renascer assim que possível. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.